Olá, minha gente. Muito bom. Aqui é o professor Cássio, Física, curso FIC. Estamos aqui para ajudar vocês agora a entender um pouquinho sobre indução eletromagnética. Que tema importante. Mais uma vez, prova 2025. Olha lá, né? Que tema importante. Ele sempre está aparecendo. Prova 2026, a gente espera que ele também esteja por lá. Então, é um tema muito relevante. O interessante é que ele tem uma aplicabilidade absurda nos dias, no cotidiano da gente. A gente às vezes nem percebe. Eu vou tentar mostrar algumas coisas a vocês hoje aqui, né? Mas antes a gente precisa ir na teoria. E o grande cara, né, que pensou, que nos ajudou a entender a indução eletromagnética chama-se Michael Faraday. E nós vamos agora justamente tratar da descoberta de Faraday. Essa primeira imagem, ela já causa um espanto. Porque se você olhar bem, olha que coisa impressionante. Você tem um ímã, esse ímã simplesmente a pessoa está movendo, né, aproximando e afastando, de uma bobina, observe que é um solenoide, né, um tipo de bobina, que está conectada a uma lâmpada. Gente, não tem nenhuma pilha, entre aspas, aí. Não tem nenhuma bateria, que a gente está acostumado, uma bateria química. Não existe aí. E observe que a lâmpada, ela acende, fica fraquinha e apaga, depois ela fica mais forte. Observe que tem alguma coisa acontecendo aí relacionado ao magnetismo do ímã e que está fazendo com que essa lâmpada acenda. Gente, é impressionante. Eu não sei se você para pensar. O nosso mundo moderno deve-se à indução eletromagnética. Praticamente todas as usinas do mundo, usinas geradoras de energia elétrica, essas usinas, elas usam o princípio da indução eletromagnética, com poucas exceções. Vou dar um exemplo de exceção, que são as usinas solares. Hoje tão comum, né, usinas fotovoltaicas, eles não usam indução eletromagnética, ali é um outro procedimento. Mas quase todas as outras, gente, usinas térmicas, nucleares, eólicas, hidroelétricas, todas elas estão em algum momento do processo transformando energia mecânica em energia elétrica através do processo de indução. E é isso que a gente vai tentar mostrar a vocês a partir de agora. Então, como tudo em física, a gente precisa gastar uma energia, porque às vezes a gente só quer saber o efeito, o que acontece. Mas para vestibular, você precisa saber explicar. E aí a gente precisa dos conceitos matemáticos. E um conceito aqui que o Faraday deixou para a gente é o do fluxo magnético. Se você entender isso aqui, você entende indução. O fluxo magnético, essa letra grega aqui, ó, fluxo, ele disse que é o produto do campo magnético, B é campo magnético, medido em Tesla, é a unidade de campo magnético, vezes a área, que área é essa? É a área dessa espira. Isso aqui é uma espira, gente. É um fio enrolado. Deixa eu mostrar para vocês o que é uma espira. Ó, eu trouxe aqui um exemplozinho. Isso aqui é uma espira, gente. Um fio enrolado, né? Se tiver duas espiras, é uma bobina. 3 espiras, 500 espiras, é uma bobina. Então, observe que aqui a gente tem uma espira. Tem uma área aqui no meio, tá vendo? Área, essa área. Cosseno do ângulo. Peraí, agora eu preciso explicar o que é isso. Que ângulo é esse? Ângulo θ. Esse ângulo, gente, ele é o ângulo formado entre a reta normal, esse vetorzinho aqui, tá vendo? E a direção do campo magnético. O ângulo entre essa reta normal e o campo magnético é o que nós chamamos de ângulo θ. É esse ângulo que eu estou me referindo. De novo, na nossa espirazinha improvisada. Ó, imagine que meu dedo aqui, passando reto, dá para ver aí, né? Esse meu dedo, ele é a reta normal. Agora eu vou colocar 2 dedos assim, ó, tá vendo? De lado aqui, tem uma reta normal e tem um outro dedo que representa o campo magnético. Não tem um ângulo entre eles? É esse ângulo aqui, θ, que eu estou mostrando a vocês. Compreenderam? Então, observe que o fluxo magnético, ele depende de quê, galera? Da intensidade do campo, da área, quanto maior a área da espira, e do cosseno desse ângulo. Muito bem. O fato de ter o fluxo magnético ainda, né, o que Faraday percebeu? Ora, se eu coloco um ímã perto de uma espira, não vai surgir corrente elétrica alguma. Aí ele ficou, sim, mas como é que eu faço? Lembra da imagem anterior, do gifzinho anterior? Que ele pegava o ímã, ele aproximava e afastava, aproximava e afastava. Então, o grande segredinho, gente, da indução eletromagnética está na variação do fluxo. Ó, tá vendo que essas linhas aqui são as linhas do campo magnético? Então tem um ímã aqui, tem um campo magnético para cima, tudo bem, tá aí. E essa espira está girando. Você percebe que quando a espira está girando, o ângulo entre a reta normal, essa setinha aqui é normal, e
o campo magnético B está variando, ó, está diminuindo, 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 agora está aumentando o ângulo, aumentando, aumentando. Perceberam? Então existe uma variação do fluxo magnético no tempo. Essa variação no fluxo magnético no tempo é ela quem vai dar origem à chamada DDP induzida ou tensão induzida, que na linguagem popular a galera chama de voltagem, DDP induzida ou tensão induzida. Essa DDP induzida vai dar origem à corrente elétrica induzida. Então, gente, o grande segredo é variação do fluxo magnético. Repete comigo, variação do fluxo magnético é ela. Olha aqui, ó, lembra daquele fluxo que eu falei antes? B vezes A vezes o cosseno do ângulo, campo magnético, vezes área, vezes o cosseno do ângulo. A variação desse fluxo no tempo vai dar origem ao que nós chamamos de força eletromotriz induzida, a famosa DDP induzida, que na verdade, gente, isso aqui funciona como uma fonte, como se fosse uma pilha, só ela não é pilha química, tá? É um gerador induzido. Essa voltagem aqui aplicada, né, na resistência do fio, isso vai me dar, pela lei de Ohm, corrente elétrica, é a DDP dividido pela resistência, né? Assim, galera? Então, vai lhe dar uma corrente elétrica induzida. É por isso que a lâmpada acende. Então, observe que a gente pode ter várias aplicações. Eu falei a vocês que o nosso mundo depende demais da indução. Então, vocês já viram essas bicicletas que você pedala e a lâmpada acende. É um processo de indução eletromagnética, gente. Se você parar de pedalar, a lâmpada apaga, né? É um exemplo muito interessante. Alternadores, geradores veiculares. O seu carro, nosso carro funciona lá dentro do motor, uma das peças é o gerador. Ele pega o movimento do veículo, faz com que o ímã aqui dentro fique girando, e esse ímã girando vai ocorrer o processo da indução e vai gerar uma corrente elétrica, que vai, por exemplo, inclusive, ele vai recarregar a bateria química. É um dos motivos, mas tem outras razões também. Outro exemplo, transformadores. Já passou na subestação? Já viu o transformador? Olha lá, outro exemplo interessantíssimo do processo de indução. Em outra aula, a gente pode pegar um transformador desse, abrir o transformador e mostrar a vocês como é que o processo de Faraday da indução eletromagnética está acontecendo aí dentro. Eu quero agora que você entenda que isso é explicado na indução. Microfones, olha lá, os microfones chamados microfones de indução, olha o nome. Ele tem lá um ímãzinho, não sei se você sabia, mas todo microfone tem um ímã lá dentro. E esse ímã tem aqui uma bobina, tá vendo a bobina, ó? Tá vendo a bobina? Tem uma membrana, quando você fala, essa membrana ela vibra, de tal maneira que você consegue variar o fluxo magnético através da bobina. O microfone funciona por indução. E hoje é muito comum a gente falar dos cooktops de indução. Existe cooktop, que é aquele fogão, né, que tem só um vidro assim. Alguns são diferentes, mas existem alguns que são cooktops de indução. As panelas, elas têm que ser panelas próprias, de material ferromagnético em geral, para que você consiga gerar correntes elétricas aqui embaixo, tá? De tal maneira que eu consigo aquecer o alimento sem necessidade de gás ou de resistores. E é sensacional, é um processo de indução eletromagnética. Galera, gente, ficamos por aqui, minha turma, muito massa essa aula de indução eletromagnética. Física é sensacional, física é lindo. Um grande abraço para todos, nos encontramos para outros momentos e outras dicas. Vem para o FIC, vem para cá com a gente. Um grande abraço.